Ok, aqui ainda no nosso quadro Trello público, né, nós temos aqui algumas outras funcionalidades, algumas que foram sugeridas, nós resolvemos implementar. Por exemplo, essa funcionalidade aqui, ó, CPF na nota, tá? Então o colega ele deu a seguinte sugestão: Albert, tanto para o PDV Pegasus quanto para o Fênix, o CPF na nota sem precisar cadastrar o cliente. É possível? Um abraço. Eu falei, Vou mandar esse cartão para o quadro público como sugestão, acho uma sugestão válida e importante, tá? Então agora como é que está aqui a nossa aplicação? Ó? Quando eu começar uma venda, eu tentar colocar um cliente, opa, não pode vender com estoque negativo, então peraí, deixa eu arrumar isso aí, bicho. Ixi, tem uma venda em andamento, F11, cancelei a venda. Deixa eu voltar aqui em configurações, eu quero vender com estoque negativo, chapa. Vamos lá. Vendi esse, beleza? Aí eu vou agora importar o cliente, o F4. Agora tá diferente, tá? Antigamente nós vínhamos aqui e para importar o cliente era necessário, a gente simplesmente chamava a tela de lookup, né? Daí o cara pesquisava pelo cliente que já estava na base de dados e importava ele, né? Agora não. Ele pode vir aqui, informar um CPF válido, dar um Enter e pronto, ó, cliente cadastrado aqui nessa venda, tá bom? Não precisa o cliente estar cadastrado no banco de dados previamente para ele ser colocado no cupom, que é um requisito interessante e que muitos sistemas funcionam dessa forma, né? Veja que não aparece o nome do cliente. Se ele retornar lá, pode colocar o nome do cara. Deu Enter, tá lá. João Paulo, CPF tal. Se eu fechar essa venda agora aqui, está na bobina 57 que não dá pra gente ver direito, né? Deixa eu vir aqui. Terá para bobina 80, pelo menos vai ficar melhor aqui para eu visualizar. Colocar a largura normal, sair, tá? Vamos lá de novo. F4. Pronto. Deixa eu colocar lá o nome do cliente também, para você ver. Pedro Augusto. F7, F2. E tá lá, ó. Cliente Pedro Augusto. Tá o CPF dele, ali a data, tá? Então, foi implementado isso daí, tá bom? Essa questão aqui de nós colocarmos o CPF na nota, né? Aí você pergunta, mas espera aí, se eu quiser trazer um cliente que já está cadastrado, como é que eu faço? Não tem problema, vamos ver. Vou lá em Prod, coloco um produto, F4, aí aqui no nome, ó, tem aqui importar cliente. Eu vou lá, importo o cliente, fechei, pronto, lá, cliente PF padrão, que inclusive está sem CPF na base, ok? Mas ele entrou na venda, era um cliente que já estava cadastrado, tá? Beleza, então nós temos aí as duas opções, né? 2 é melhor que 1. Então esse aqui tá ok, tá? Mostrar dados do vendedor no caixa e no relatório. Se o vendedor for selecionado na venda, o mesmo deve aparecer na tela do caixa e também no relatório no recibo. É importante isso daí, né? Então vamos lá, produto, iniciei uma venda, F3 para colocar o vendedor, tá lá, o vendedor é 1, tá? Quando eu fechar a venda, o vendedor também vai aparecer aqui, ó, abaixo da data, tá bom? Beleza, então mais um requisito que foi implementado, né? Aqui foi esse carinha aí. Esses 3 nós já tínhamos visto, de configurações eu mostrei na aula anterior, daí nós temos essa resolução de bugs aí, tá? Esse primeiro aqui, ó, era um bug no backdrop, né? Resumindo, esse bug acontecia aqui no contas a receber e no contas a pagar, tá? Deixa eu ver aqui, financeiro, contas a pagar. Ó, quando eu clicava aqui e fechava, quando eu clicava em qualquer item daqui, ele pegava e abria o backdrop de novo. Um negócio meio louco. Então o colega lá, ele deu uma sugestão, né? Ele pediu para colocar, ele colocou o método refrescar a tela no get, resumo dos totais. Então se nós viermos aqui no contas, pagar, persist page, no get, resumo totais, opa, não é no persist page não, contas, pagar, lista page. Pronto, aqui no get resumo totais, coloquei um refrescar a tela e resolveu de fato a situação. Tá bom? Segui a dica do nosso colega e a situação foi resolvida tanto para o contas a pagar quanto para o contas a receber. Daí tem outro aqui, ó, sugestão para contas a pagar e contas a receber. Ele mencionou aqui
que se o cara ele iniciasse um pagamento ou um recebimento, deixa eu mostrar para vocês. Se ele iniciasse um pagamento ou um recebimento e já colocasse a data do pagamento, ao salvar, não era considerado uma informação como já estando paga, tá? E eu pude constatar isso aqui, ó. Veja só. Esse primeiro registro aqui, eu iniciei uma nova conta para pagar e já coloquei a data do pagamento. Quando eu salvei, o que é que aconteceu? Ficou a pagar. Opa, tá errado, né? Ele sugere aqui como resolver o problema, tá? Eu fiz algo parecido. Então, agora sim, no contas a pagar persist page, no momento de salvar, ó, deixa eu ver o que é que eu fiz. Eu verifico se a data de pagamento ela é diferente de nulo, tá? Aqui, ó. Se data pagamento for diferente de nulo, então o status do pagamento é P, tá? Essa verificação, ela estava dentro desse bloco aqui, ó. Eu só estava verificando isso quando a operação fosse de alteração, tá? Eu removi esse bloco daqui e trouxe para cá, para antes do if de A ou I, né? Se é alteração, se é inserção, tá bom? A mesma coisa foi feita lá no contas a receber, tá? Beleza. Vamos ver qual é o outro bug. Bug no controle de compras do Pegasus PDV. Deixa eu ver qual é esse daqui. Eu encontrei o bug, mas que pode ficar meio chato. Ah, esse realmente era um bug chato, tá? Lá na compra, o que acontecia aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo que... É isso mesmo. Bom, explicando. Aqui nas compras, quando o cara ele ia inserir uma compra, que ele selecionava já tudo aqui, que ia nos itens do pedido, selecionava um item qualquer aqui, tá? E tentava salvar aqui dentro, ele dizia que existiam erros para serem corrigidos. Eu tinha que retornar aqui em detalhes e aí sim salvar para dar certo, tá bom? Era um bug que existia em compra pedido page, compra pedido cabeçalho page, tá? Aqui em salvar forms aqui, ó. Tinha uma verificação de salvamento aqui que não fazia sentido, eu removi inclusive lá do gerador de código, tá? E é assim que deve funcionar, tá bom? Então dessa maneira aqui nós não temos problemas no salvamento quando eu estiver na aba dos itens ali numa tela mestre detalhe, tá? Legal. Esse bug inclusive ele acontecia no Fênix também, nas telas do Fênix, tá bom? E aí tem o bug do controle de estoque no Pegasus PDV. Né? Bom, o colega informou aqui que quando ele mandava os dados do estoque para compras, se tivesse com estoque negativo, acontecia um problema, certo? De fato, o que acontecia era o seguinte, ó, aqui no estoque, lista page, quando nós pedimos para fazer uma compra a partir do estoque, deixa eu ver onde foi exatamente que eu mudei, tá? Produto ponto quantidade estoque, produto ponto quantidade estoque, pronto. O problema era aqui, ó. O código que estava aqui era assim, ó, produto ponto quantidade estoque vezes menos 1 mais produto ponto estoque mínimo, tá? Ocorre que o cara, quando ele cadastra o produto, o usuário, não é obrigado a ele colocar um estoque mínimo, tá? Então, isso aqui estava assim, ó. Daí, o que acontecia? Isso aqui era nulo, podia ser nulo, né? Acontecia alguma loucura aqui, tá bom? Então, quando eu agora protejo esse cara dessa forma, o que é que ele faz? Se quantidade de estoque for nulo, ele coloca 0, tá? E se estoque mínimo for nulo, ele também coloca 0. Certo, só que aqui é para pintar a cor da linha do estoque, ainda não é aqui o problema, tá certo? O problema ainda não é aí, é lá no gerar pedido. Deixa eu ir para lá para o gerar pedido. Pronto, gerar pedido, é aqui, ó, tá? Era aqui, ó, o problema era aqui, tá bom? Então, quando eu somava com o produto estoque mínimo, sem ele estar protegido aqui, sem ele estar verificando o nulo, né? Aí eu tinha um problema. Estava somando com o nulo, acontecia um probleminha aí, tá bom?
Agora, se o cara não tiver cadastrado estoque mínimo, eu multiplico a quantidade em estoque por 0, tá bom? O que vai acontecer lá na compra? Ele vai comprar a quantidade de itens que forem necessários para zerar o estoque de novo, para tirar o negativo do estoque, caso ele não tenha um estoque mínimo. Isso é a sugestão que vai do estoque para compras, né? Evidentemente o cara lá pode alterar a quantidade que ele vai pedir, tá? Para ele ficar com mais quantidade em estoque e não apenas zerar o estoque dele, tá certo? Pronto, então com isso eu zero esses bugs que apareceram. Tem um outro bug aqui, que é quando vai mandar um e-mail pelo Android, mas não é muito importante, vou deixar ele quieto aí por enquanto. Tem algumas sugestões aqui ainda que vou deixar aí por enquanto, não devem entrar nesse release agora, tá? Assim como esses desejáveis aqui, também não vão entrar na release. No Product Backlog eu tenho um módulo fiscal, que é importante, né? Inclusive nós estamos trabalhando nele, tá? No a fazer aqui, né, que é tipo, tá na lista que deve ser feito com uma certa urgência, digamos assim, é migrar o projeto para o NoSafety, mas a gente tem que aguardar um pouquinho mais daqui até que todas as bibliotecas sejam migradas primeiro, né? Isso é assim que a galera do Google ele sugere, ó, deixa todo mundo migrar as bibliotecas, depois você migra os seus sistemas, tá bom? Então deixa ele aí no to-do. No bloqueado eu tenho a NFCE, que eu coloquei em bloqueado enquanto eu terminava isso daqui, então ela vai já passar aqui para em progresso novamente. E tem um erro que acontece aí em alguns computadores Windows, quando a gente digita alguma coisa com acento, aparecem 2 acentos, tá? Esse é um erro do próprio Flutter, um bug do Flutter, tá? Tem gente reclamando lá, mas eles ainda não corrigiram, tá bom? Enfim, saiu uma nova versão do Flutter recentemente, acho que hoje ou ontem, não sei se vai ser corrigido nessa versão, vamos ver. E aqui, ó, com essas implementações aqui, nós vamos criar um outro release. Veja que essa aqui foi a release versão 1.01, então eu vou criar aqui um release 1.02 com essa linha aqui e esses cartões, tá? Para Android e para Windows, né? Os testes que eu fiz foram todos no Windows, né? Então eu devo passar 1 ou 2 dias realizando testes no Android para ver se está tudo certo, tá? E de repente fazendo algum ajuste fino aí, e depois eu vou lançar essa nova release. Daí, quando eu lançar essa nova release, né, nessa parte de mercadológica, eu vou começar a fazer um pouco mais de propaganda para que alguns usuários finais já comecem a utilizar a aplicação. Tá? Até o momento eu não fiz propaganda nenhuma para usuários finais, só quem sabe são vocês aqui e alguns usuários de Facebook, em alguns grupos do Facebook lá, mas são programadores, desenvolvedores, né? Grupo do Delphi, grupo do Java, algo assim, tá? Mas usuário final ainda não, só tem um que eu conheço que está utilizando, inclusive ele está utilizando diretamente com o meu suporte, tá? Mas enfim, quando a gente começar a fazer propagandas, aí vão começar a aparecer mais coisas, né? E certamente nós vamos mostrar algumas dessas coisas para vocês aqui no treinamento, tá bom? E aí vocês podem ir acompanhando os nossos passos e já lançando o sistema de vocês também em produção. E o nosso desejo é, muito em breve, lançar aqui a NFCE em produção, a princípio só consumindo os monitores, né? O CBR Monitor lá no servidor, tá? Depois da NFCE a gente deve fazer logo uma sincronização com a retaguarda, né? A gente retorna lá para o Fênix, retoma a retaguarda e faz a sincronização com a retaguarda, para num segundo momento o cara já poder utilizar a NFCE multiusuário, tá? Essa primeira versão aqui só com os monitores é monousuário, só na máquina dele, só no dispositivo dele, banco de dados local. A partir do momento que eu tenho uma sincronização, eu consigo ter usuários, né, vários usuários utilizando ao mesmo tempo, multiusuário, porque eu tenho a retaguarda dessa vez, tá bom? Daí a gente retorna para a frente de caixa para concluir o SAT NFE, tá? Depois disso tudo, o sistema já vai estar em produção, a parte dele, né? Então nós vamos focar agora nos módulos de retaguarda mais urgentes para ir para a produção. Financeiro, NFE, controle de estoque, né? Esses sistemas mais comerciais, digamos assim. E finalmente a gente retoma o restante do ERP para a conclusão dos demais módulos, né? Desejamos e esperamos que tudo isso fique pronto até o final deste ano, tá bom? Vamos ver se vai dar tempo, porque é muita coisa para a gente fazer aqui, né? Só esses testes que a gente tem que fazer com o sistema já em produção leva bastante tempo, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui. Você vai receber essas alterações no seu repositório, peço que você realize testes, tá?
tanto no Windows como no Android. Se você estiver trabalhando em outro ambiente, né, no Linux, no Mac, no iOS, manda feedback para a gente também, tá bom? Qualquer coisa, abre um ticket de suporte aqui no Trello, nós estaremos aqui a postos, tá?